Olá, pessoal, tudo bem? Aqui é a professora Milene, com muito prazer para essas aulas maravilhosas que nós estamos aqui gravando para o estúdio do Gabaritando, o curso Gabaritando, que é o curso que vai fazer você ser aprovado nos concursos na área de educação. Como eu falei, eu sou a professora Milene Gomes e eu vou ministrar algumas aulas na área de conhecimentos pedagógicos para vocês. Essas aulas, elas servem para todos os concursos da área de educação do Brasil inteiro. Então eu quero que você preste muita atenção aqui na aula, eu quero que você construa esse conhecimento junto comigo. Se você puder, pegue um caderninho bem bonitinho e comece a anotar tudo que a gente vai construir aqui junto, todos os conhecimentos. Hoje a aula é de PNE, Plano Nacional de Educação. E eu quero que você acompanhe comigo aqui nos slides que eu vou colocar aqui agora para você. Olha lá, ó. Presta atenção, pessoal. Tá aí, curso gabaritando para vocês. Tá aqui o meu arroba, o meu Instagram, né? Prof. Milene Gomes. Caso você queira ser meu amigo por lá também. Como eu falei, nós vamos falar sobre o Plano Nacional de Educação, que é a Lei 13.005 de 2014. Ok, pessoal? Nós vamos fazer módulos separados. E aí, o que vai acontecer? Nossa aula vai ser dividida em 3 etapas, tudo bem? Nós vamos falar em 3 módulos, né? Na verdade, que a gente chama de 3 módulos, porque aí você consegue compreender a aula de modo muito mais efetivo. E ao final de cada aula, a gente vai trabalhar com questões que os concursos trazem, que as bancas já trazem aí pra gente, tudo bem? Então acompanhe aí, eu trouxe aqui para vocês, olha só. Aqui, ó, nós vamos ter uma tela em branco, que eu quero que aqui é a tela em branco para você vai ser o seu caderninho que você vai anotar tudo que a gente colocar aqui de informação do Plano Nacional de Educação. Pessoal, olha só, primeiramente, qual informação, deixa eu colocar aqui minha canetinha, qual informação que nós podemos colocar aqui do Plano Nacional de Educação para que você não esqueça, são informações muito importantes e que caem bastante aí nas provas da área de educação, pessoal. Olha só, eu não vou utilizar aqui as cores, as trocas de cores, porque senão eu vou ficar confusa e vou acabar atrapalhando tudo aqui. Então, a gente vai utilizar só a canetinha pretinha, mas aí no seu caderno você pode utilizar a cor que você achar melhor e, se possível, bem colorido aí para você não esquecer. Tá bom, pessoal? Olha só. A gente vai colocar aí, primeiramente, como eu falei no início do vídeo, o PNE, o Plano Nacional de Educação, ele é uma lei, certo? E essa lei, pessoal, ela tem um número de 13.005/2014. A título de conhecimento, nós ganhamos essa lei no dia 25 de junho, tá? Em 2014, nós tínhamos aí a presidenta Dilma Rousseff, né? É só a título de conhecimentos para que vocês compreendam o contexto histórico do documento, tá, pessoal? Então, olha só. Nós temos aí uma lei de número 13.005 de 2014, sancionada na época da Dilma Rousseff. Pessoal, e o que acontece? O PNE, ele tem uma base legal. O que quer dizer isso? É uma lei que diz que nós teríamos que ter um Plano Nacional de Educação. E que lei foi essa? Que artigos são esses, pessoal? Nós vamos ter 2 pontos. Quais que são eles? Nós vamos ter, eu vou colocar aqui, ó, base legal. Quais são esses artigos? Primeiramente, a gente vai colocar aqui o artigo 214 da Constituição, que eu vou trazer para vocês o texto para a gente ler juntos, tá? E nós vamos ter também o artigo 9º, de quem? Da LDB. Tá? Aqui vai ser onde vai estar falando das incumbências da União, e aí nessas incumbências, uma delas é a criação aí, a organização do Plano Nacional de Educação. Tranquilo, pessoal? Então, essa é a base legal. E aí, o que acontece? Aqui, nesse artigo 214, o artigo, ele traz exatamente como que deve ser esse plano. Ele fala, olha, o Plano Nacional tem que ter duração decenal, e aí vai falando as características que deve ser esse plano, né? Como que deve ser esse plano. Mas a gente vai já ler esse artigo. Mas uma das características, e a mais principal, se a gente puder assim colocar, é que esse plano ele deveria ser
por 10 anos, ele deveria ter a duração decenal. Então, a gente vai colocar isso, porque isso cai muito em prova, tá, pessoal? Então, o PNE, o Plano Nacional de Educação, ele tem a duração decenal. Na prova, em algumas provas, a gente vai ver alguns termos que que não aparece como decenal, mas aparece como plurianual. Ou seja, muitos anos, né? Plurianual, muitos anos. Aí eu gostaria que você pensasse uma situação aqui, porque eu já vi em prova caindo a palavra anual. Gente, anual é um ano. Então, se é anual, não pode ser o PNE. Então, obviamente, esse item estaria errado, tá? Então, só para que vocês prestem atenção nesse terminho aqui quando falar da duração do Plano Nacional de Educação, tá? Então, essa duração decenal como o próprio nome fala, ela tem uma duração de 10 anos. Coloquei aqui no cantinho para a gente não esquecer. Tranquilo, pessoal, até aí tá dando para compreender. Devagarzinho a gente vai compreendendo e vai entendendo esse assunto, tá? Pessoal, o PNE, ele é muito tranquilo. Olha só, ele vai ter, aqui, ó, ele vai ter 10 diretrizes, ele vai ter 20 metas e ele vai ter 254 estratégias. Tá? Mais para frente a gente vai falar disso também, tá? Mas aqui é só para que vocês entendam, ó, as metas e as estratégias, elas estão no anexo da lei, tá? E aqui as diretrizes vai estar no escopo da lei, tá? No escopo da lei. Tranquilo, pessoal, até aí? Tá dando para compreender? Ótimo. Aqui algumas informações que a gente já viu. Pessoal, outra coisa importante aqui que a gente vai ver. O Plano Nacional de Educação, ele é para todo mundo, ou seja, educação infantil, ensino fundamental, ensino médio e ensino superior. Então, ele é para todo mundo, tá? Então, aqui, ó, ele vai ser para a educação básica ou nível básico, né? Pode ser também nível básico. Vou colocar nível básico, que fica melhor. Nível básico, e ele também vai ser para o nível superior. Ele vai ter meta e estratégia para todo mundo, tá, pessoal? Outra coisa importante que a gente pode falar aqui também, que além de ser para todo mundo, para todo, né, para a educação básica, para o nível superior, ele é para todos os entes federados. Para todos os entes federados. E quem são esses entes federados, pessoal? É a União, os estados, o Distrito Federal e os municípios. Eita, ficou bem juntinho aqui, né? Então, todos os entes federados têm aí a sua colaboração no Plano Nacional de Educação. E aí aqui, eu gostaria que vocês gravassem uma palavrinha que é a relação que a gente tem desses entes federados. Deixa eu demarcar aqui para ficar mais fácil. A relação que a gente tem desses entes federados com relação à educação é a relação em regime de colaboração. Gravem essa palavrinha, porque as provas vêm cobrando bastante e trocando essa palavra colaboração por outros termos, tá? Então, gravem aí que a relação dos entes federados em relação à educação é um regime de colaboração, tá? Onde cada um tem ali a sua parcela de participação para a melhoria da qualidade. Tranquilo, pessoal? Tranquilo? Essa informação, inclusive, você vai achar lá no artigo 7º, tá? Da lei. Tranquilo aí, pessoal. A título de conhecimento também, o nosso PNE, ele só vai ter, pessoal, 14 artigos. É uma lei pequena, relativamente pequena, o que deixa o tema complexo é porque tem um anexo cheio de metas e cheio de estratégias que também caem nas provas. Mas a lei em si mesmo só tem 14 artigos, tá? É bem pequenininho. Tranquilo, até aí. E agora, por fim, para a gente finalizar aqui, eu queria colocar uma situação aqui para vocês, ó. Esses entes federados, o PNE, deixa eu olhar para vocês, espera aí, vamos lá, ó. O
PNE, ele tem um dos seus artigos, ele fala que os estados, o Distrito Federal, o município, né, os entes federados, eles precisam também ter os seus planos. Por quê? Porque o Plano Nacional de Educação, como o próprio nome fala, ele é nacional, ou seja, ele tem ali uma abrangência nacional. E sendo assim, os entes federados, eles também precisam ter a sua abrangência específica, né? Falar ali sobre a sua cultura, sobre a sua especificidade mesmo. Então, o que ele faz? Ele, na própria lei, ele fala, olha, estados, DF, municípios, vocês têm que fazer os próprios planos de vocês ou adequar, se você já tiver um plano, você vai adequar o seu plano ao PNE. E aí vocês têm um prazo para isso. Qual que é esse prazo? 1 ano, tá? Então a gente vai colocar essa informação porque cai bastante em prova, tá? Então olhem só, olhem aí, ó. Continuem olhando na tela. Então aqui, ó. Os entes federados, estou colocando aqui para você colocar aí no seu caderninho também, tá? Os entes federados deverão fazer os seus próprios planos. Com prazo, qual foi o prazo que eu falei? Prazo de 1 ano. Tranquilo, pessoal? Tranquilo? Deu pra gente ver muita coisa aí? Deu, não deu? Aí eu queria que você fizesse o seguinte: tá assistindo essa aula, tá bacana? Printa essa tela, me marca lá no Instagram para eu saber que você tá entendendo essa aula, para eu saber que você tá gostando do conteúdo. Aqui, ó, deixa eu colocar aqui, ó, @prof. Milene Gomes. Porque aí eu vou ficar bem feliz quando você me marca lá, tá? Para eu saber que você tá assistindo a aula da professora Milene e tá compreendendo. Tranquilo, pessoal, até aqui? Tranquilo, vamos seguir? Olhem aí, pessoal. Eu falei para vocês que o nosso PNL tem uma base legal, certo? E eu falei para vocês que era o artigo 214 da Constituição de 88 e o artigo 9º da LDB. E aí eu vou trazer o texto da lei para vocês compreenderem como que vem esse texto. Olhem aí, ó. Lá no artigo 214 da LDB, ela fala o seguinte, ó. Ele fala o seguinte: a lei, que lei é essa? A que nós estamos falando aqui agora, 13.005 de 2014. A lei estabelecerá o Plano Nacional de Educação, de duração o quê? Decenal. Essa duração, se ela é decenal, ela é o quê? De 10 anos, com o objetivo de articular o Sistema Nacional de Educação em regime de quê? De colaboração. Lembra que falamos isso? E definir diretrizes, objetivos, metas e estratégias. Aqui eu quero fazer uma observação. No PNE, nós vamos ter estratégias, nós vamos ter metas e nós vamos ter diretrizes. Professora, e objetivos nós não vamos ter? Sim, nós vamos ter objetivos, só que eles não são o quê? Explícitos. Eles não estão escritos assim como a diretriz, como as diretrizes, as metas, as estratégias, como elas estão escritas. O objetivo, ele não tá o quê? Explícito, escrito, tá? Ele não está escrito, só que você compreende quais são os objetivos do PNE quando você compreende o documento, tá? E aí, olha só, de implementação para assegurar a manutenção e desenvolvimento do ensino em seus diversos níveis, etapas e modalidades, tá vendo? Para todo mundo, por meio de ações integradas dos poderes públicos das diferentes esferas federativas, aí o texto continua, tá? Então, essa é uma das bases legais, que é o artigo 214 da Constituição. Para a gente relembrar, quantas diretrizes nós temos? 10. Quantas metas? 20. E quantas estratégias? 254. Tranquilinho? Agora vamos ver aí o artigo 9º. O artigo 9º ele vai falar das incumbências. E aí uma das incumbências da União é exatamente o quê? Elaborar o Plano Nacional de Educação em o quê? Colaboração, lembra da palavrinha colaboração? Com os estados, o Distrito Federal e os municípios. Pronto, essa é a nossa base legal para o PNE. Então, se você estiver em alguma escola e alguém perguntar se você sabe
por que nós temos um Plano Nacional de Educação? Você vai saber que é por quê? Porque o artigo 214 da Constituição Federal e o artigo 9º da LDB nos diz exatamente que nós temos que ter um Plano Nacional de Educação. Tranquilo, pessoal? Olha só, seguindo aí, nós vamos ver que o Plano Nacional de Educação, ele é o quê? Um planejamento. Só que o planejamento, ele tem vários tipos de planejamento. Aí eu queria que você focasse em qual? Aqui, ó, no estratégico. Eu queria que você focasse aqui, ó, no estratégico. Tranquilo? Foca no estratégico, por quê? Porque nas provas eles aparecem. O PNE é um tipo de planejamento tático, operacional. Não, não é. Nem tático, nem operacional. Ele, nesse caso, ele vai ser o quê? Estratégico. E por que ele é estratégico? Por conta das informações que tem nele, né? Das especificações do tipo de planejamento estratégico. Então, olha para cá. Envolve a organização como um todo? Sim. Traça diretrizes, missão, valores e visão? Sim. Vamos pular esse pontinho aqui, vamos aqui, ó. Foco no longo prazo? Sim. O PNL não tem 10 anos? É um bom prazo? É um bom prazo, então é o quê? Longo prazo, tá? Objetivos globais? Sim, o PNL vai trazer objetivos mais amplos, tá, pessoal? Então, quando ele traz objetivos mais amplos, ele tá dentro desse tipo de planejamento, tá? Então, aqui, ó, orientação ampla e abrangente. É por isso mesmo que o Plano Nacional de Educação traz em um de seus artigos que cada ente federado tem que fazer o seu próprio plano, para que tenha ali a questão específica dos entes federados. Tranquilo, pessoal? Então, se na prova vier perguntando qual tipo de planejamento é o PNE, o tipo de planejamento que é o PNE é o planejamento o quê? Estratégico. Tranquilo? Tranquilo. Vamos seguir aí? Olhem aí, lembra que eu falei que o Plano Nacional de Educação, ele é para todo mundo? Aí agora a gente vai relembrar quem é esse todo mundo, tá, gente? Por quê? Porque essa é uma informação que a gente encontra lá na LDB. Você que está estudando para a área de educação, é base lá que você tem essa informação aí centrada aí nos seus estudos, tá? E a gente vai relembrar aqui quem é essa galera que o PNE atende a todo mundo, tá? Então, olhem aí, ó, pessoal. Quais são os níveis que nós temos? Nós temos 2 níveis, lembra que nós falamos? Nós temos o nível superior, e eu vou trocar aqui, vou explicar para vocês por quê. E o nível básico, né? Geralmente a gente fala nível básico e nível superior. É porque aqui eu coloquei as informações do nível básico, tá? Então aí, ó, quais são os níveis que nós temos? O nível básico e o nível superior. Ponto. Dentro do nível básico, nós vamos ter o quê? As etapas. Quais são essas etapas, pessoal? Olhem aí, ó, anotem aí bem bonitinho, que essa informação é muito importante, ó. Nós temos a etapa da educação, o quê? Infantil, tranquilo. E nós temos também a educação, o quê? Ou o ensino, né? Deixa eu colocar ensino. O ensino, gente, peraí, vamos lá, deixa eu apagar aqui. Aí. Então, aqui, ó, nós temos. Opa, aqui. Nós temos o ensino fundamental. E nós temos também o ensino médio. Só a título de conhecimento, a educação se divide em quê? Em creche, de 0 a 3 anos, e pré-escola, de 4 a 5 anos. Tranquilo? Então, esses aí são os níveis e as etapas que nós vamos trabalhar. Além disso, nós temos aqui, dentro das etapas, nós temos o quê? As modalidades. Então, vamos ver as modalidades? Quais são, pessoal, as modalidades que nós temos? Hoje, atualmente, nós temos o quê? 8 modalidades, tá, pessoal? Nós temos uma última que nós ganhamos no ano de 2021, certo? Então, anotem aí quais são as modalidades que nós temos hoje, segundo a nossa querida LDB. Ó, nós vamos ter aí, ó, EAD, nós vamos ter a EJA, nós vamos ter a educação o quê? Quilombola. Então, aqui, ó, a EAD é o quê? A educação que é a distância, né? E a EJA, a educação de jovens e
adultos. Aí nós vamos ter a educação quilombola, nós vamos ter a educação do campo, nós vamos ter também a educação profissional e tecnológica. Nós vamos ter a educação especial, a educação indígena e, por fim, nós vamos ter a educação bilíngue, né, que nós ganhamos aí no ano de 2021. Tá, então tranquilo, pessoal, essas são as modalidades, ou seja, o PNL vai falar de todo mundo. Ele vai ter meta para falar da educação à distância, ele vai ter meta para falar da educação de jovens e adultos, ele vai ter metas e estratégias para falar da galera do quilombola, ele vai ter metas e estratégias para falar da galera do campo e assim por diante, tá, pessoal? Essa é a informação que nós temos aqui, que nós precisamos ter ela bem bonitinha, tá, pessoal? Vamos ver o que nos espera aí, o que nos espera aqui, né? Então, olha só. Peraí. Deixa eu falar com vocês aqui, ó. Então, a gente viu aqui bem resumido algumas informações e agora a gente vai ver como que isso cai nas provas de concurso, tá, pessoal? Muito tranquilo, bem tranquilinho essas questões aqui que eu trouxe para vocês. Olha lá, ó. Segue aí na tela comigo. Ó, a primeira questão. O Plano Nacional de Educação, PNE, com a Lei número 13.005 de 2014, é um documento que define compromissos colaborativos entre os entes federados e diversas instituições pelo avanço da educação brasileira. Sobre o PNE, é correto afirmar que a sua vigência vai de 2015 a 2025. E aí, minha gente, essa questão está certa ou está errada? E aí? Pessoal, se o nosso PNE, ele vai de 2014, porque ele não é a lei de 2014, não é? Aqui, ó, 13.005 de 2014. E se a gente já sabe que o PNE tem duração de 10 anos, então a gente sabe que esse PNE, ele vai de 2014 a 2024. E aqui, a questão está falando o quê? Que vai de 2015 a 2025. Então, essa questão está o quê? Errada. Se atentem para essa palavrinha aqui, ó. Ele está dizendo assim, ó, é um documento que define compromissos colaborativos. Lembra que nós falamos dessa palavrinha em regime de colaboração? Então, aqui, ó, compromissos colaborativos entre os entes federados, tá? Que é aquela mesma coisa que a gente estava lá falando sobre o regime de colaboração. Tranquilo, pessoal? Então, essa questão está errada? Tranquilo? Tranquilo. Não é uma questão, pessoal, antiga, não, tá? São questões novas. Mas eles cobram essas bobeiras mesmo, essas coisas simplesinhas mesmo, tá bom? Então, vamos ver, olha aí, ó, o gabarito errado, certinho. Vamos ver a próxima? Olhem aí, ó. Próxima questão. Questão de número 2. A realização de seu objetivo central, né? A realização do objetivo central do PNE pressupõe que as ações em todos os níveis e modalidades de ensino sejam executadas de forma articulada pelos entes federados, sob pena de aprofundar igualdades regionais em vez de superá-las. Essa questão aqui, ela tá bem confusa, tá, pessoal? Mas o erro dela, ela tá errada, tá, gente? Ó, o erro da questão é porque no documento, no PNE, a gente tem lá um terminho que ele utiliza muito, que é essa daqui, ó. Deixa eu colocar aqui para vocês. Superar as desigualdades. Desigualdades. Então, toda vez que nós queremos uma melhoria da educação, a gente quer o quê? É melhorar a educação para que a gente consiga superar as desigualdades, que através da educação, a economia, a comunidade, ela possa o quê? Superar as suas desigualdades, tá? Então aqui, ó, ele fala assim, ó, a realização do objetivo central pressupõe que as ações, né, todas as ações do PNE em todos os níveis e modalidades de ensino sejam executadas de forma articulada pelos entes federados, certinho, sob pena de aprofundar as igualdades regionais em vez de superá-las. Não, tá errado, porque o que a gente quer é superar as desigualdades e não aprofundar as igualdades, tá? A gente quer superar as desigualdades. Quando a gente fala aprofundar igualdades, a gente está dizendo o quê? Que a gente quer manter as pessoas
no mesmo nível de educação, de vida social. E não é isso que a gente quer. A gente quer o quê? Superar as desigualdades. Tranquilo, pessoal? Então, essa questão, ela está errada, meio um pouco confusa, mas ela está errada por conta desse termo aí, tá bom? Que não é aprofundar igualdades regionais, mas sim superá-las. Tranquilo? Beleza? Podemos seguir para o próximo? Olhem aí, ó. Gabarito errado, muito bem. Olha lá, questão de número 3. O novo PNE estabelece avanços em relação ao plano anterior 2001-2010, na medida em que delimita um conjunto de objetivos e prazos passíveis de aferição e monitoramento. Pessoal, olha só, deixa eu falar com vocês. Esse PNE, ele não é o primeiro que nós temos. Nós já tivemos um PNE anterior, que foi o PNE de 2001 a 2010. Professor, o que aconteceu aí de 2010 a 2014? Nós tivemos aí um espaço-tempo sem nenhum plano nacional de educação, tá? Então, quando a gente ganhou aí o Plano Nacional de Educação de 2014, dentro dele tem uma parte da legislação que diz que a gente precisa já organizar o próximo Plano Nacional de Educação, para que não aconteça exatamente isso que aconteceu no PNE de 2010, tá? Então, nós já tivemos um plano nacional? Já tivemos, mas ele era diferente, ele não tinha tanto ali a participação da comunidade, tá? Então, por isso que por isso, aí a questão, ela fala o seguinte, ó, olhem aí, ó, a questão fala assim, ó, o novo PNE, que aí nesse caso aqui, essa questão, ela já é mais antiga, porque ele fala o novo, tá vendo? Qual que é o novo PNE? Esse que a gente tá falando de 2014, tá? Então, o novo PNE estabelece avanços em relação ao plano anterior, né, que foi de 2001 a 2010, na medida em que delimita um conjunto de objetivos e prazos passíveis de aferição e monitoramento, tá certinho, tá, pessoal? Por quê? Porque realmente o Plano Nacional de 2014, ele veio mesmo com essas informações adicionais, com esses prazos, ele veio delimitando mesmo os prazos que devem acontecer, as metas que devem acontecer, as estratégias, tá? Então, é por isso que ele sim, ele traz avanço, o de 2014 traz avanço em relação ao de 2010. Tranquilo, pessoal? Certinho? Então, essa questão aqui, pessoal, ela está certa, tá? Ela está correta. Olha aí o gabarito, ó. Certinho, perfeito, tá, pessoal? Tá dando para compreender? Tá tranquilo? Então, vamos seguir. Olhem aí, ó. Questão de número 4. O alinhamento dos planos de educação dos estados, no Distrito Federal e nos municípios constitui-se um passo importante para a construção do Sistema Nacional de Educação. Isso significa que todos os planos de educação devem ser idênticos. Pessoal, olha para cá. Gente, a gente pode falar que um documento que precisa colocar ali as suas especificidades, a especificidade de cada comunidade, de cada escola, ela necessariamente precisa que os planos sejam totalmente idênticos de forma alguma. Cada ente federado, cada local precisa ter o seu plano de acordo com a sua o quê? Realidade. Então, é por isso que essa questão está errada, somente por isso, porque os planos de educação, eles não devem ser iguais, ok? Cada estado, cada Distrito Federal precisa criar o seu próprio plano. Então, essa questão está o quê? Errada. Olhem aí no gabarito, gabarito errado. Ok, pessoal? Vamos seguir. Questão de número 5. O novo PNE é composto por 25 metas que foram largamente debatidos e apontados como estratégicos para a sociedade na CONAI 2010, os quais foram aprimorados na interação com o Congresso Nacional. Pessoal, aqui o único erro é porque nós não temos 25 metas no PNE. Nós temos o quê? 20 metas. Esse é o único errinho da questão, pessoal. Tranquilo? Muito tranquilo. Essa questão tá fácil? Facinho, porque você já sabe que, vamos relembrar, ó, nós vamos ter 10 diretrizes, nós vamos ter 20 metas e não 25, como a questão fala, e nós vamos ter 254, o quê? Estratégias. Lembrando que as metas e as estratégias estão o quê? No anexo da lei. Ok, pessoal? Tranquilo? Então, essa questão está o quê? Errada. Porque nós não temos 25 metas, nós temos o quê? 20 metas, tá aí, ó. Gabarito errado. Pessoal, muito bem. Deixa eu falar aqui com vocês, ó. Aqui, ó. Tô com vocês aqui, ó. Olha só. Muito tranquila essa aula.
PNE, ele é um pouco complexo, mas depois que a gente vai fazendo assim de maneira bem tranquilinha e vendo as questões, aí fica tudo muito mais fácil, tá? Esse é o primeiro bloco e aí já já eu volto com vocês com o segundo bloco, tá? Até mais e um abraço.